Musas, no imaginário popular, são mulheres cuja beleza inspira a criatividade de gênios homens. Mas originalmente, musas são 9 deusas gregas detentoras e inspiradoras das diversas habilidades artísticas. Euterpe, por exemplo, é a musa, a deusa da música. As musas detêm o poder criador. É a mulher quem gera vida em seu ventre e gera arte com sua alma. Eu peço licença a todas as musas que nos inspiraram, a todas as ancestrais que nos geraram em seu ventre e que nos inspiram com sua arte para iniciar esse programa. Hoje eu tenho a imensa alegria, prazer de entrevistar mais uma grande musa inspiradora minha. É uma mulher que toca com a voz e com as mãos o tambor, e quando ela toca o tambor, o chão estremece, eu diria até nosso ventre também estremece. Ela é compositora, percussionista, produtora cultural, pesquisadora das culturas populares e, ainda por cima, mãe. Eu tenho aqui a grande alegria de trazer a Alessandra Leão para a nossa entrevista do Musas. Alessandra, obrigada pelo convite, por abrir as portas da tua casa, teu mundo de criação. Eu vou começar com uma pergunta básica. O que te inspira, o que te move para criar algo? Vixe. Eu acho que tá viva, porque tá viva talvez no sentido mais pleno do que é tá viva, né? Quando a gente tá mais viva mesmo, com tesão no mundo, com vontade de olhar as coisas, como é que as coisas atravessam, né? Como é que as coisas... como é que a gente quer contar as coisas de um outro jeito, ou do jeito que a gente está sentindo ali. Então, eu acho que estar viva é acho que talvez a fonte sempre. Tá viva e tá acesa, como o teu último álbum. É. E qual é a primeira memória que tu tem, assim, na tua infância, de criar alguma coisa? Eu acho que pequenininha eu escrevi um livro para a escola, esses livrinhos da escola. E eu inscrevi, a escola escrevia os livrinhos num concurso de literatura de uma livraria. E eu tive muita certeza que eu ia ganhar. Acho que eu fiquei muito orgulhosa do meu livrinho ali com papel ofício, né, com papel sulfite. Sim. Desenhadinho. Não ganhei, não. Fiquei uns dias ali meio amuada. Acho que talvez seja essa a primeira. Mas com música música veio depois. Mas acho que eu escrevia mais do que cantava, coisa assim. Sim, e depois veio a música, mas nessa primeira infância... Na primeira infância eu acho que uma escrita, mas nada assim muito. Eu era uma criança do movimento mesmo. Eu fui muito de andar na rua, de subir em árvore, de descer, de jogar bola, de atazanar os outros. Eu estava sempre muito ativa. Sim. Então eu acho que não fui uma criança muito concentrada no sentido dessa criação mais formal, assim, né? Mas que vira alguma coisa, vira um livro, vira alguma coisa assim. Eu fui uma criança mais da carreira. Aí na adolescência eu comecei a estudar teatro. Na verdade, antes do teatro eu dançava. Ah, sim. Aí não achava que existia uma dança que não era balé, né? Não era o balé, eu não fazia balé, também não era contemporâneo, também. Então, eu na época não conhecia muito, né? Em Recife, para mim, existiam 3 possibilidades só de dança e eu não encontrei onde é que eu caberia. Sim. Aí comecei a estudar teatro ainda no colégio. E aí no teatro, sim, no teatro eu escrevi, ainda cheguei a escrever também coisas muito, né, ali de muito jovens, muito adolescente, assim, mas cheguei a escrever algumas peças, texto para amigos, mas coisa pouca, assim, também muito dentro do universo da escola, né? Sim. Aí queria trabalhar com cênicas mesmo, mais na escrita e na direção do que atuando. Mas nesse período eu comecei a tocar, foi quando eu comecei a tocar, que era para poder eu ter elementos. O meu primeiro pensamento é
que eu ainda estava pensando se eu atuaria ou não, né? Então eu pensei, acho que uma boa atriz tem que ter ferramentas à disposição. Sim. A música pode ser uma boa ferramenta quando precisar. Então, não sei se foi tão racional assim quanto eu consigo olhar hoje, mas é tudo meio no mesmo período. E aí tu começou a tocar tambor? Um tambor. Aí eu comecei a tocar, meu primeiro instrumento foi o pandeiro, e logo também meio quase igual, eu conheci o ilu, que é o tambor que eu toco. Sim. É um tambor que é usado dentro dos terreiros de Jurema e de Candomblé em Pernambuco, né? E porque tu já frequentava? Não, eu frequentei por causa do tambor. Ah, tu foi aprender ilu dentro de um terreiro ou com algum... Não, também não. O ilu, os instrumentos de pele, de um modo geral, né? Em várias tradições, não são instrumentos para as mulheres. Né? Dentro do candomblé, a mulher não pode tocar a pele, né? Então, eu conheci o instrumento e eu me interessei por ele. Me interessei pelo universo dele, obviamente, mas eu entendi que ali não ia ter um espaço para mim, né? Dentro desse caminho formal assim, né? Do terreiro, da escola do terreiro mesmo. Então, eu comecei a usar ele porque ele também é usado, né, no coco, em outras linguagens. E apesar de que na época, quando eu conheci pelo Maurício Badé, foi a primeira pessoa que eu tenho a notícia de que levou o ilu para o palco. Ah, sim. Então eu conheci com ele, sim. Ali com o Mestre Ambrósio. Então eu fui aprendendo a tocar o ilu no coco, onde cabia, assim, pensando ele como instrumento musical. Mas ele me chamou para o terreiro, assim, de dizer, vem cá, olha, né? Porque você vê três órgãos tocando, 3 ilus dentro do terreiro, com uma gira acontecendo, um xiri acontecendo, é um baque grande. Sim. Então... mas por isso que eu perguntei também, porque é um instrumento que está muito dentro do terreiro, mas foi um fascínio, então, que foi despertado em ti, de ver ele já no palco com o Mestre Ambrósio. Não sei o que é, não, que foi, não. Não tem explicação. Não tem, não. Aconteceu. Porque eu tava isso, eu tocava ganzá, pandeiro, trocava os instrumentos de percussão menores, né? Queria tocar o faia, coisa assim. Sim. E tava ali meio já pegando um pouquinho de cada coisa. Mas o ilu, quando eu peguei assim, eu falei, vou comprar um ilu. Quando pronto, aí não sei não o que foi não. Foi ele mesmo que foi chamou. Ele. E ele que abre tudo, né, pra mim. Sim. Tudo é a partir dele, na verdade. Mesmo tocando outros instrumentos, sempre ele tem um centro, assim, na minha vida toda, na minha trajetória de trabalho, né? Sim. Muitos anos depois, eu tenho 9 anos, aí eu entrei para uma casa de umbanda aqui em Guarulhos. Aí lá eu toco corimba, né? Eu toco o atabaque. Ah, sim. Então foi só aqui já que tu encontrou mais dentro da religião. Eu sempre frequentei a Xambá, principalmente. Sim. Há muitos anos. Não sou filha de santo da Xambá, mas eu digo que sou muito amiga, sou quase uma prima. Sim. Aquela parente que aparece de vez em quando. Então, há muitos anos passei frequentando, mas não fiz iniciação lá, né? Fui fazer minha iniciação aqui no Recanto Quiguiriçá, essa casa da qual faço parte, e sou uma das corimbeiras da casa, né? Sim. Que eu queria mesmo... As perguntas já foram se respondendo aqui, essas primeiras, porque é justamente tentar entender o contexto de onde vem essa tua ligação tão forte com a cultura popular e com a espiritualidade, né? E depois ainda mais forte com macumbas e catimbós, né? Bem mais evidente. Então, porque no Recife também a pessoa já nasce num berço musical, mesmo que a família não seja, né? Faz parte do cotidiano, né? A diversidade musical. É praticamente impossível você não ser afetado de alguma forma, nem que seja para xingar porque fechou a rua com um bloco de carnaval, né? Mas obviamente também tem quem não tem nenhuma relação, né? Porque a relação com a cultura popular especificamente, ela vai ter atravessamentos de muitas questões, né? Raciais, de gênero, etárias,
sociais, sobretudo, né? Ela vai ter todos esses atravessamentos. Então, obviamente, uma boa parte da cidade do Recife, né, ou do estado de Pernambuco, Sim. não tem relação mesmo, né? Ou a relação é essa aqui, né? Muito distanciada. Sim. Mas assim, que você não seja minimamente afetado, é muito difícil. Sim. Né? Você pode nunca ter ido no maracatu, não gostar de maracatu, mas é muito difícil, você não sabe que ele existe. Sim. Né? Realmente, comparando com outros lugares, é uma presença mais pujante, né? Mas tem um orgulho ali, né? Sim. De uma parte, né? Vou problematizando, mas tem um orgulho, né? Um certo orgulho das coisas. Sim. E no teu caso, como que se deu essa relação? Assim, quando é que vê um afeto assim grande mesmo que tu começou a te relacionar diretamente? Foi através do carnaval mesmo? Pensando na infância mesmo? Carnaval sempre, muito. São João, muito. Esses 2 ciclos, muito. Eu tenho grandes memórias com o São João. De fazer, minha família fez durante muitos anos um São Pedro em casa. Então, toda essa brincadeira de arruma o quintal, arruma a casa, faz bandeirinha, corta uma a uma, cola as bandeiras, quem é que vai tocar, quem é que não sei o que lá, quem é que não dança, tem concurso de forró em tal lugar, eu vou. Então, essa relação com São João sempre muito, muito, muito. Eu acho que ela, talvez no âmbito da família, ela é ainda mais forte do que o carnaval. Mesmo assim, o carnaval tinha isso, faz fantasia junto os amigos dos meus irmãos, eu venho de uma família grande. Eu sou a mais nova dos meus pais, eu sou a mais nova de 5. E no segundo casamento, meu pai ainda tem mais um irmão. Então, somos uma família grande, né? Que cada um trazia seus amigos, ainda ficava sempre muita gente. Mas quando na minha adolescência, que ali o comecinho do movimento Mangue Beat, nesse também, que pega bem esse período que eu estava ali estudando teatro, né? Na escola e dança e tudo, meio me interessando pelas coisas, eu comecei muito pelo Mestre Ambrósio. Essa temporada do Mestre Ambrósio ficou um mês perto da minha casa, então toda semana eu inventava uma desculpa para poder sair. Ia estudar na casa de alguém, mentira. Mas era uma temporada massa, porque cada semana eles traziam um grupo do interior. Né? Isso a gente está falando 94, mais ou menos. Não tinha essa circulação do jeito que é hoje. Sim. Então, hoje, né? Cada semana vinha uma galera diferente. Então, era uma banda de pífano, era um baque solto, era um cavalo marinho, o outro era um forró, o outro era... Cada semana era uma banda, um grupo, um artista diferente, né? Um brinquedo diferente. E foi muito transformador, porque tinha coisas que eu já tinha visto, né? Mas que eu nunca tinha visto neste lugar. Sim. De parar para ver. Sim. Eu já tinha visto banda de pífano, né? Muitas vezes, mas não de... Mudou o olhar. Uhum. Né? Coisas que eu nunca tinha visto, mas coisas que mudou muito o meu olhar. Então, eu acho essa temporada do Pé de Calçada, para mim, foi uma grande abertura mesmo, assim, de dizer assim, olha quanta coisa legal que tem aqui, eu quero saber o que é isso tudo. Nesse período eu fiquei amiga dos meninos e eu comecei a ir com eles para Mata Norte. Então, a primeira vez que eu vi Cavalo Marinho, primeira vez que eu vi Ciranda na Mata Norte, primeira vez que eu vi o Coco lá da Mata Norte. Então, eu comecei a me interessar muito, assim, mudou muito minha vida mesmo. O Cavalo Marinho estava tudo ali, tudo que eu gosto de fazer estava ali. Teatro, dança, e a música e o bordado, e tudo, né? Sem uma fronteira. Agora é a dança, agora é o bordado. Tipo, sabe assim, muito tudo ali. Então o mundo mudou para mim muito, né? Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 16. Foi uma grande, assim mesmo, revelação, eu chamo, de ver o mundo. E, na verdade, eu acho que esse lugar, para mim, ele já se deu como um lugar sagrado.
não apartado de uma espiritualidade. Sim. Mesmo que a espiritualidade não, é diferente do que é dentro do terreiro, né? Dentro de uma gira. Não é essa a espiritualidade. Mas já dava, ela já está ali. Ela se manifesta ali de um outro jeito. Sim. Né? As coisas, tudo tem fundamento para ir para a rua. Né? Um cavalo marinho não sai para a rua sem seus fundamentos. Nem o maracatu, nem a cira, nem nada. Nem o frevo, nem ninguém sai. Né? Então, eu acho que essa dimensão do sagrado para mim foi se dando ali, desse terreiro também, que é um outro terreiro, né? Um terreiro também da rua, mas que tem a sua relação com o tempo, a gente poderia traçar vários paralelos com o trabalho dentro de uma casa religiosa, né? Mas isso começou a me interessar muito e eu sempre me interessei na relação específica da música com o sagrado. Então, bendito, romaria, excelência, congado, enfim, tudo, assim, como é que se fala com Deus de alguma maneira, né? Então, para mim, isso vai se dando tudo junto, assim, muito por esses caminhos de um catolicismo popular, mas aí depois vai entrando as macumbas, depois vai entrando os catimbó, né? Tudo ali junto. Sim. Mas... E isso também era na época que tu estava fazendo teatro e começou a tocar também, foi... É tudo muito ligeiro, minha irmã. O teatro, quando eu comecei aí, né? Esse período aí do começo do Mangue Beat, que também quando eu começo a sair, né? Assim, adolescente ainda novinha, mas começo a sair, ver show, aí ver Chico Sainz, ver Mestre Ambrósio, ver o Devotos. Tinha uma coisa na cidade que estava mudando mesmo na cidade, né? De que as coisas estavam sempre acontecendo ao mesmo tempo. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo, inclusive logo depois veio já a comadre Fulozinha, não é? Tudo muito ligeiro. E tu virou mãe também logo depois. Pouco depois também. Tem um intervalo de 3 anos, talvez, isso tudo. É isso, quando eu começo a ir para as coisas, começo a tocar, a aprender a tocar alguma coisa ali no comecinho. Aí com 17, mais ou menos, é tudo meio tagadá. E a comadre Florzinha eu tinha 18 anos, quando a gente começou. E também foi um negócio muito intenso, assim, muito rápido, deu um bafafá. Quando a gente Sim. começou, assim, deu né? Começou a fazer uma coisa, aí já vinha outra, então deu que é que eu estou fazendo meu primeiro trabalho profissional, né? Que é isso, Sim. que mercado é esse, quem são as pessoas. Então, tudo foi um período realmente muito intenso de tudo. E aí, aos 19, eu engravidei. Foi só intensificando mais e mais. Não deixou de ser intenso. E aí, eu engravidei aos 19. Sim. Depois eu quero voltar também na comadre Fulozinha, na maternidade. Acho que a gente podia passar agora um pouco, queria entender mais, né? Esse foi assim o teu contexto, né? De referências inicial, porque depois certamente vem muito mais. Mas eu queria entender um pouco mais do teu processo de criação, que eu imagino que também deve ter mudado muito ao longo do tempo. Mas como tu diria hoje como é que nasce uma canção? Eu acho que ela nasce de muitas maneiras, eu acho que eu não tenho um jeito só de fazer. Eu, de um modo geral, agora eu estou até no momento que eu estou tentando mudar mais isso. Mas eu nunca fui uma compositora, eu brincava que eu não compunha muito sem propósito. Então eu nunca fui muito de sentar e só compor, meio sem um para isso ou para aquilo. Então, eu nunca tive muita música sobrando, assim, né? Sim. Então, quando eu componho para um disco, pensando que um disco, para mim, né? Eu normalmente faço o disco com roteiro, com uma dramaturgia, de certa forma, né? Para mim, praticamente todos os meus discos têm essa dramaturgia. Então, eu tenho um foco ali, né? Eu abro um lugar, né? De pesquisa, de escuta, de leitura, né? E aí as canções nascem a partir disso, a partir dessa dramaturgia, digamos assim.
ou quando alguém me pede uma música, né? Sim. Ou alguma coisa assim. Mas eu estou justamente no momento agora onde eu estou querendo compor sem propósito. Então, tenho aberto mais parcerias, pego coisas minhas, escrito mais também sem musicar, então só pego poemas antigos meus e estou mandando para as pessoas. Estou bem nessa fase de Criar. De criar, se não virar nada, não virou nada, tá tudo bem. Assim, virou isso já, isso em si já é algo. Mas aí tu tem um propósito, um tema, um assunto que tu pensa para um projeto, mas aí qual é o momento que tu senta, bom, agora eu vou compor algo, ou começa a vir as ideias e tu vai registrando? Eu sou do movimento, né? Sim. Eu brinco que eu até componho sentada. Mas eu componho muito no movimento. Eu faço muita coisa andando. O Acesa é praticamente todo feito assim, né? O foco dele era esse, na verdade. Sim. Também, mas eu sempre compus muito, ou tocando, ou dentro do ônibus, ou dentro do carro, ou caminhando. Eu gosto do movimento. Ou quando eu estou escrevendo alguma coisa e a ideia não anda, eu paro, eu tomo um banho, eu faço alguma coisa. Acredito no movimento. Para você não ficar meio. Que é colinho. Acredito no movimento mesmo, assim. Para mim funciona muito, dá uma arejada de ideias, sabe? Sim. E aí se tu tá no ônibus, tu grava ou... Eu gravo. Tem muita coisa aqui. Fiz muita coisa botando meu filho para ninar. Sim. Tatuzinho é uma delas. Mas compus muita coisa assim, tipo, e grava, deixa o gravadorzinho ali do lado e vai fazendo. E aí depois tu senta no tambor para experimentar um toque? Nem sempre, aí depende muito de cada caminho da canção ou da música, ou se eu que vou fazer o arranjo ou não, ou tem coisa que eu passo, né, para os meus parceiros, né, nos meus primeiros discos ali com Caçapa, ou para o Caê que fez o Macumbas e o Acesa, ou, enfim, para os meus parceiros que vão arranjar junto sozinhos. Às vezes eu passo a melodia, às vezes eu passo a melodia e o pulso, nem sempre, ou em sala de ensaio com a banda, né, sei lá, com Castrupe, sei lá, então a gente, às vezes eu vou passando meio... Tem caminhos muito diferentes. Aí mais coletivo, já vai mais pro coletivo. Depende do processo. Depende do processo. Tem processo que é mais individual, leva já, sei lá, no Macumbas de Catimbó, muita coisa eu fiz. Aí as coisas do Macumbas que eu fiz praticamente tudo no tambor, né? Ah, sim. Ou tocando, né? Ou batendo no corpo, assim, se não tivesse com o tambor na mão. Mas tem como talvez descrever uma música assim, como que foi desde uma ideia inicial, aí veio a letra com melodia e depois tu arranjou com alguém. Tem talvez alguma música que tu possa contar como foi até chegar no estúdio com ela? Do Acesa, ou pelo mais recente. Do Acesa, eu fiz muito caminhando, né? É o disco que eu fiz mais caminhando como método mesmo. E caminhando numa deriva, né? Então, várias coisas assim. Sabia o ponto de saída e vai, né? Algumas vezes eu marcava um tempo, outras não. E vai caminhando. Bateu um vento, vou seguir uma pessoa, bateu um vento para cá. Algumas coisas fui ouvindo, uma coisa. Isso eu faço muito, que é o outro me interessa muito, né? Então eu escrevo muita coisa a partir de coisa que eu leio. Eu escrevo muito a partir de outra música. Então já teve música de eu pegar uma música inteira e eu dizer, se eu fosse reescrever, pegar e entender a métrica dela, vou escrever. Pronto, eu andei e fiz isso. Peguei uma música de Zé Teté e escrevi a letra dele. Falei, entendi, a métrica é essa. Escrevi toda uma letra para aquela melodia. Aí depois eu falei, bem, não dá para fazer com a melodia dele. Agora eu tenho que fazer outra melodia. Que interessante, mas tem muita coisa que eu escrevo com fragmento de texto de outras pessoas. Sim. Tipo, às vezes é isso, uma imagem. Qual a música?
Palavra na Água, eu escrevi a partir de um livro de um livro do Walter Ugumãe. Eu escrevo muita poesia a partir de contos de Clarice, por exemplo. Faço muito esse exercício de fragmento, eu faço muito com ela. Às vezes não é um plágio, assim, não é um sample literal de pegar o pedaço, né, do texto, mas de imagem do texto. Eu leio muito com um caderno do lado. Sim. Isso eu faço muito. Mas isso eu faço muito assim também, isso, né? Às vezes numa conversa, às vezes numa coisa eu anoto, um pedacinho tá ali guardado, depois eu uso. Aí depois tem um momento que tu vê o que tá guardado e, isso aqui dá para usar. Às vezes eu vejo. Agora eu tô nessa fase de olhar. Daí comecei, tinha isso. Aí mandei uma pra Josiara, mandei uma pra Juliana Linhares esses dias. Mandei uma pra Selmar. Aí tô desovando, assim. Manda, vai, minha gente, faz aí alguma coisa. Então, dá um caminho. Dá um caminho para dar encaminhamento. Se prestar, também se não prestar, dá tudo certo. Sim. Não, achei muito legal, porque são técnicas, na verdade, de criar, né, de experimentar, que outras pessoas também podem usar. Que a ideia também aqui eu faço essas perguntas para entender como é o teu processo, né? Mas também para que outras pessoas, principalmente mulheres, também entendam como a gente faz, né? Porque tem aquela ideia de que vem uma luz e de repente baixa aquela música e a gente sai compondo. Não, eu acho que mesmo as músicas que vieram mais fáceis, no sentido de que eu não precisei mexer muito, sei lá, abrir a Mata Oxóssi, eu fiz, isso, podando uma samambaia. Mas ela estava já ali porque o tema está nessa relação, para mim, da dramaturgia que eu falo. Que eu falo do Brigo do Propósito, eu já tinha o tema ali na minha cabeça. Então, é como se minha antena toda vai ficando voltada para esse assunto, ou para aquela, né, para aquela ideia. Então, o Acesa que eu fiz todo caminhando, era isso. Eu andava na rua, olhando a rua, escutando a rua, o que é que vem da rua, né? Porque o passarinho, quando eu canto Campo de Batalha, tem a ver com uma conversa de uma psicanalista, um podcast, sei lá, alguma coisa assim, de uma psicanalista falando. E eu ouvi e saí. Pouco depois eu saí. Bem na sequência. E era fim de tarde, eu estava em Montevidéu, era fim de tarde, o sol estava baixando e aquela revoada de passarinho cantando. Então tinha a ver o Campo de Batalha de mim, tinha a ver com essa conversa, dessa fala dela, tinha a ver com essa cidade que estava ali baixando um sol e o que é essa revoada dos pássaros, né? Ali no horário. Tinha a ver com um monte de coisa. Então, para mim, ela só acontece porque ela acontece nesse movimento. Ela aconteceu rápido, né? Uma música curta, são duas... a letra curtinha e tal. É um coco. Mas o coco já estava em mim, nesse tema, digamos assim, né? Pro Acesa. Tudo já estava. Então, tudo que eu vou ouvindo nesse período, quando eu estou mais compondo, tudo fica. Então, realmente eu leio com o caderno do lado. Quando eu não estou tão assim, focada em compor, eu só leio. Eu grifo muito meu livro, eu risco muito meu livro. Mas quando está num período mais de composição, a antena fica mais aberta. Então não tem essa... nunca tive essa imagem da inspiração absoluta, mesmo quando uma música vem rápida, no sentido de inteira, né? Bem mais pronta. Tem uma música minha que chama Derramou, né? Que muita gente conhece como São Sebastião. Sim. Aí uma menina me perguntou uma vez, mas você fez... como é que foi para compor ela? Eu disse, rapaz, acho que você não vai querer saber, não. Fique com a imagem que você tem, que vai ser melhor. Aí ela, não, mas me conte como é que foi. Eu disse, às vezes, olha, eu vou contar, mas você está me pedindo, mas vai acabar com sua... Talvez acabe com a sua imagem ideal, que enfim, já vinha de uma conversa sobre isso, meio essa inspiração que vem em momentos mágicos, assim. Sim. Eu disse, mulher, eu estava dentro do locador escolhendo um filme. Mas não é que naquele momento eu fui tocada
pelo dedo de São Sebastião. E aí não, eu já estava ali, há muitos dias ali. Eu acredito muito na força do ofício. Sim. Na força do labor mesmo, eu acredito na prática, né? Então, eu compor ela dentro de uma locadora não deixa ela um momento mais nem menor mágico, mas é porque na ideia dela eu estava dançando numa fogueira, sei lá o quê. Né? Eu estava fazendo outra coisa Sim. que não algo ordinário. Porque é do ordinário, se a gente é compositora, tem um cotidiano de prática para aquilo. Mas ao mesmo tempo sempre um cotidiano que está em contato, né? Que está sempre aberto para o que está acontecendo ao redor. Que está aberto, que não está apartado nem desintonizado, né? Para algumas pessoas esse respiro que vem a inspiração. Para mim é isso. Como eu gosto do movimento, então ele me despressuriza. Então o fato de eu estar olhando os filmes que eu ia assistir, minha cabeça estava em outro lugar, estava na composição, né? Sim. Estava no cantarolar, né? Mas para outras pessoas, esse despressurizar para que você consiga dar o pulo da subjetividade, às vezes vem num sonho, às vezes vem na hora de dormir, tem gente que dorme com um caderninho do lado, né? Isso não te acontece, eu até ia perguntar. Acontece, normalmente eu lembro muito dos meus sonhos, mas não é tão recorrente eu lembrar de melodias. Teve uma vez que eu sonhei que Siba me cantava uma música linda, linda, e eu dizia, mas que música bonita, de quem é? Ele disse, é sua. Eu disse, mas é minha? Ele disse, é sua, fique com ela que ela é sua. E eu esqueci da música, ela era linda. E eu acordei e perguntei a ele, cadê? Me devolva. Aquela música que você me deu na madrugada no meu sonho, me dê ela. Eu não sei. Aí hoje, por acaso, por coincidência, hoje eu acordei com um verso que era para dar a ele, era a minha devolutiva. Agora eu vou mandar para ele. Mas não sou muito de ter no sonho, não. Eu não tenho muito de ter no sonho como obra, de vir o verso, ou de vir a letra, ou de vir a melodia. Isso eu não tenho muito. Mas eu tenho, como eu anoto muito meus sonhos, eu sonho muito, então eu tenho imagens que ficam. É isso eu tenho. Tudo vira... porque para mim, acho que talvez a composição, pensando agora, tem a ver com esses fragmentos da vida mesmo. Sim. Tem fragmentos que eu vou meio pegando. E aí tem ainda mais a ver com essa ideia da dramaturgia, não só do disco que vem, mas de tudo isso se tornar... A canção é a peça, né? Peça de teatro, onde aconteceu aquilo tudo e se transformou numa canção. Bonito. E penso também que e aí a composição, não só a letra, né? Mas de um modo geral, né? A melodia com a letra, ou só a melodia ou só a letra. Mas a composição também como se permitir criar monstrinhos, né? Sim. Porque eu acho que uma das coisas que trava muito é essa ideia de que você tem que parir, né? Tem que ter uma obra-prima, posta, né? Como se aquilo não fosse dar um retrabalho. Sim. Como se aquilo não fosse precisar ser reescrito ou redesenhada a melodia, né? Então, eu acho que essa paciência do refazer e do lidar com um verso ruim, vai ficar um verso ruim um tempo e depois você vai trabalhar até que aquele verso chegue num lugar que você quer, né? Então, isso eu acho que é uma ideia que muita gente tem dessa coisa da música que vem pronta, que você tem que ser genial. Sim. Mas como se a genialidade, isso que a gente pensa como genialidade, não dê trabalho de fazer. Então, mesmo que uma pessoa escreva um puta verso, uma melodia incrível, rápido, tem um trabalho da vida inteira que estava ali. Para algumas pessoas, como tudo vai dar mais ou menos, vai ter mais ou menos facilidade, mas é trabalhoso. De todo modo, tem a ver com como a gente olha para as coisas, né? E como a gente elabora e processa. Sim. E o tambor, que papel que ele tem nesses processos todos? Ele tem esse centro de muita coisa eu componho tocando,
mas nem tudo. Então depende muito também do que eu vou fazer. Tem coisas que eu componho que eu acho ótimo não fazer nele, coisas que eu às vezes acabo, depois que eu entendi que mudei compasso, que quebrei um compasso ali, ou era, sei lá, era 2, virou para 3, virou para 5, volta. Isso, se eu faço só no tambor, eu não consigo fazer. Ah, sim. Nacionalmente, assim como... Então, eu prefiro, às vezes, que a melodia venha, que a melodia e a letra venham, pensando no né? Pensando quase no compasso unário, digamos assim. Sim. Pensando no para poder sair e voltar. Então, tem várias coisas minhas que depois eu digo, oxe, por que não está cabendo? Sim, porque na hora do tambor aí já vai dar uma estrutura. Ele vai dar uma estrutura. Ali, né? Então, dependendo do que eu faço, eu quero a estrutura dele. Sim. Dependendo do que eu faço, a estrutura dele determina e conduz. Tomar com música timbal, praticamente tudo foi nele. Praticamente tudo. E quando tu canta e toca, tu tem também, que é isso? Não, tu também toca instrumento harmônico, também usa na hora de compor? Mulher, eu toco assim, não posso nem dizer que toco, né? Sim, porque eu toco, agora eu estou ainda estudando um pouquinho mais, mas sempre toquei ali 2, 3, 4 acordes, sim. Mas sem muita consciência e estudo, né? Já comecei e parei várias vezes. Mas eu sempre usei o violão para a melodia e não para a harmonia, porque não tem essa... Tu perguntou, né, dar um exemplo de música, aí me veio a história de Boa Hora, que é uma letra de Juliana Holanda, e eu fui fazer a melodia para ela, e eu estava querendo fazer um samba de roda, porque era o que eu estava ali abaladíssima por ele, afetada por ele, mas... E também é o que eu sabia tocar no violão. Os 2 acordes do samba chula e a levada na direita. Só que aí eu comecei a compor a melodia e a melodia vai embora da harmonia. Sim. Porque para mim, ali naquele momento, isso há muitos anos, naquele momento, não, isso aqui é só eu estava mais no ritmo do que na harmonia. Sim, sim. Então, quando eu fui mostrar ela para Caçapa, ele disse, mas como é que você cantou um negócio que a harmonia está aqui? Eu disse, não importa, não me importa essa harmonia. Acha agora o restante da harmonia aqui. Ah, tá. E ele aí reharmonizou. Mas para compor, então isso é uma piada com vários amigos que às vezes eu mostro, eu cantando, entra, e a harmonia daqui, a melodia já foi, já era outro acorde, eu tô aqui. Aí como é que eu digo, não, hoje me dá um certo mal-estar, mas na hora não era a minha preocupação. Assim, né? Tem coisas que eu tenho uma sanfona pequenininha, então já uma época que eu estava brincando mais com ela, isso, faz progressão ali 3 acordes. Ah, esse acorde é dessa música, tal música, beleza, mas fiquei aqui brincando, fiz outra. Então, tenho feito isso agora até mais. De pensar numa progressão de acorde, 2, 3 e nada complicado, porque meus dedos não acompanham. Sim. E tentar compor em cima. Eu faço, mas eu acho que talvez tudo tenha... Estou fazendo quase uma análise aqui sobre esse processo. Mas eu acho que talvez tudo tenha a ver com essa ideia de fragmento mesmo, de como uma coisa me instiga. Sim. Do que é que provoca. E sabe? É interessante que ela também, essa ideia do fragmento, era uma pergunta que eu ia fazer sobre a forma, né? Vem muito, né, da cultura popular e da ritualística, coisa dos ciclos, né, repetições. Acho que também tem uma coisa desses fragmentos que se repetem, que aparecem, dialogam com o outro, porque eles a tua letra não é uma narrativa longa que conta uma história, né? São sempre assim fragmentos que estão dialogando um pouco como nesse cotidiano, nessa caminhada deriva. Tem uma coisa que é comum nas culturas populares, e vou fazer um breve parêntese para quando a gente pensa em culturas populares, como se fosse uma coisa só, né? Acho que é sempre bom pontuar que não é uma coisa só. A gente sempre está falando de um monte de gênero musical, né? Também que não é só de música, porque as coisas não são apartadas, né? Exato. É só mais para quem está nos assistindo, que não tem
talvez muita proximidade com o tema, para eu pensando eu vou focar na música, que é o que a gente está falando, né? Mas que as coisas não estão apartadas, né? Então, o maracatu não é só a música, não é só aquela célula rítmica, ou só aquela melodia, ou só o jeito de cantar. Ele é um mundo de coisas que faz aquilo existir. Isso. A música é um fragmento muito pequeno diante de uma tradição inteira, né? Diante de um brinquedo inteiro, digamos assim. Mas tem uma visão que se tem muito sobre isso que a gente está tratando aqui como culturas populares, que é como se fosse mais naif, como se fosse meio inocente, meio bobo, muitas vezes. Que essa coisa que eu falei dos atravessamentos que estão... de como a sociedade olha para si, né? Para as populações negras e indígenas, para as populações mais... para outras classes sociais mais baixas, aí nem gosto da expressão, mas enfim, como é que vai olhar para essas camadas da sociedade, né? Então, essa camada da sociedade é vista como uma camada ignorante. Sim. Então, logo, a arte produzida nunca é arte, ela vai ser sempre artesanato, porque ela é sempre menor. Ela tem menor valor, né? Monetário, inclusive. Sim. Então, isso... Eu sempre pontuo isso porque quando muita gente pensa assim, são de estruturas mais sintéticas, né? De uma música que se resolve com 2 versos, um verso com uma estrofe de 4 versos e ela vai se repetir ali pelo tempo que você quiser. Qual é o jogo, né? Qual é o jogo de cada gênero musical, né? Qual é o jogo de cada modalidade de música? Pensando assim, a canção, ela contém, né? Ela normalmente vai ter ali aquele refrão, vai ter seu desdobramento, sua narrativa, só conta a sua história, e ela acaba, né? Ou você vai voltar para o refrão, ou você vai ter que puxar um instrumental para que volte para aquele refrão, ou para que volte para a segunda parte, mas ela conclui. De um modo geral, uma canção, ela se conclui, a não ser que a gente ache um artifício dela voltar, né? Dela se manter. Né? Dentro disso que a gente está chamando de cultura popular, em sua maioria, a gente está falando de coisas cíclicas, né? De coisas que não têm repouso. Porque o jogo está na repetição. Então, o coco, como é que a gente... Para mim, eu vou falar do coco porque ele sintetiza um monte de coisa, mas o coco é a arte de repetir sem repetir. Como é que você fica ali, sei lá, por quanto tempo que você queira cantar... Corta cana, mal cana, dou nó bem direitinho. Foi você quem me ensinou, namora que eu não sabia. É só isso a música. Tá tudo aqui. Já foi tudo dito. Então, como é que vai repetir pelo tempo que você queira, sem dizer, já entendi. Né? Já tá bom. Primeiro que a melodia não acaba. Quando você acaba, você tem vontade de começar de novo. Sim. Né? É mais na lógica do mantra, se a gente fosse pegar assim também. E aí, como é que a gente brinca com isso, com esse pouco elemento, nessa repetição, sem ficar cansativo? Tem isso da estrutura, né? Do não repouso, mas tem também como se a bola estivesse sempre no ar, né? Ela não tomba. Sim. E tem como é que a gente joga com essa melodia e com esse ritmo das palavras, né? Das sílabas. Então, se é a primeira vez eu canto, vou exagerar, né? Bem muito, só para mostrar. Se é a primeira vez eu canto, corta cana, mal cana, dou o nó bem direitinho. Foi você quem me ensinou, namora que eu não sabia. Segunda vez eu posso cantar, corta o cana, mal cana, dou o nó bem direitinho. Foi você quem me ensinou, namora que eu não sabia, corta. Então você pode mexer nisso. Não precisa ser sempre essa montanha-russa, obviamente. A mudança às vezes é só é quase sabe, para quem está ali no brinquedo, né? Então, o coco tem, a maioria das coisas, né, que a gente está falando aqui, desse universo enorme, tem a ver com isso, né, com um poder de síntese imenso, e com
esse jogo com os elementos mesmo. Como é que tudo que eu quero dizer, eu vou dizer na poesia. Eu não preciso fazer uma grande palestra, às vezes pode ser curtinho, né? Então eu gosto muito da síntese, apesar de ser uma pessoa que fala muito, talvez por conta disso. Eu gosto da síntese na criação. Ao mesmo tempo que também nesse novo momento que eu estou aqui de experimentar outras formas de composição, que também tenho, né? Em algumas músicas minhas um pouco mais longas. Sim. Mais canção, né? Mais nesse formato. Também tenho tentado... Tá, mas se eu espichar esse poema, onde é que eu desdobro ele? Se eu espichar essa melodia aqui mais um pouco, como é que eu levo ela para outro lugar, né? Então tenho tentado esse desconforto de mim mesma. É incrível. Depois dessa aula eu poderia terminar a entrevista. É maravilhoso, que eu já estou com várias ideias aqui, super inspirada, aprendi muita coisa já. Mas agora eu queria mudar o tema. Diz. E a gente vai trazer outras questões aqui, agora vamos entrar na questão mais de como é ser uma mulher artista, né? Como é que foi assim na tua trajetória, ainda mais tendo começado com a comadre Florzinha, né? Que já foi, acho que um movimento, né? Eram só mulheres e super importante também para a música brasileira, muito pioneiro. Mas eu queria que tu contasse um pouco como é ser mulher artista, se tem histórias, episódios assim de opressão que tu tenha passado na tua carreira. Eu acho que quem não? Foi uma pergunta quase retórica. Tem algum? Eu acho que quem não tem. Bem, meu primeiro trabalho profissional é com a comadre, né? Então, que era um grupo inicialmente éramos 5, depois passamos a ser 6, né? E depois essa formação foi se reconfigurando, né? Mas eu tô falando dessa primeira formação até o disco, né? Até o primeiro disco. Então era eu, Bu, Isaá, Renata Mata e Thelma César, a primeira formação. Depois entra Maria Helena Sampaio. Essa é a formação que grava o primeiro disco, né? Então, mulheres só Renata, que é daqui, de São Paulo, mas o resto é todas nordestinas, né? De formações diferentes. Mas, ao mesmo tempo, com um lugar em comum muito grande, né? De escuta, de interesse, de pesquisa e tal. Então, a gente começou nessa formação 4 percussões, né? Percussão e sanfona, ou percussão e clarinete, mas muito, muito, muito percussivo, né? Então, de cara, a gente já causou essa curiosidade de o que essas meninas estão fazendo, né? Um interesse, de fato, assim, muita gente veio, né? Tem um movimento que eu falei, né? Que chegou rápido, mas também muitas coisas, né? Muito palestrinha de dizer, mas é assim que você faz, é assim que você toca, é assim que você se comporta, né? Ou deixa eu carregar suas coisas, porque você não pode pegar peso. Então também a gente lidou com, né? Fizemos turnês, a turnê da Comadre Florzinha em 2000, a gente passou 2 meses fora do Brasil e lidando com um monte de coisa que é chegar em um lugar e dizer, não, hoje ninguém vai de saia. Não tem condições. E é tocar de camisa fechada em cima, camisa de manga aqui, calça, cara feia. Até cara feia. Até cara feia. Se não tem uma foto sorrindo nesse show. Todo mundo aqui, ó. Então, lidar, que é o lugar da mulher lidar no mundo. Daqui a gente ainda tem que lidar com essa merda que às vezes vai fazer cara feia mesmo, e às vezes vai gritar mais alto, vai se empurrar, vem junto, né? Então a gente teve várias, né? Eu tô vindo do começo, mas tem várias. Às vezes são mais sutis, né? Como a estrutura machista e patriarcal é. Às vezes nem sempre ela é escancarada, né? Sim. Nem sempre ela é óbvia. Que também muda os letramentos, né? Com o tempo da gente, da sociedade, vai mudando, né? Esses quase 30 anos tem um período enorme, né, de mudança mesmo do movimento feminista, de tudo mais assim. Então, acho que esses letramentos vão mudando e essa lente da gente também vai abrindo
para conseguir ver mais a sutileza, né? Mas a sutileza se dá no sei lá, passagem de som. Não, você não está entendendo que o seu tambor não pode mexer. Eu digo, oxê, mas olha, você não está entendendo que vai mexer, velho. Não, mas o que o microfone... Aí sempre tem esse lugar, né? Mesmo quando ele não é muito escancarado, assim. Ou isso, ele é físico, ele é subjetivo, muito subjetivo. Sim. Acho que as minhas situações, assim, eu tenho bons parceiros, né? Tive parceiros difíceis também, que passei mal, achei que o problema era comigo, que eu estava errada, que eu não sabia fazer, que eu não... e com o tempo a gente vai... Ou que eu não poderia fazer, né, de um outro jeito, e com o tempo a gente também vai aprendendo a dizer, não, eu faço só. Eu faço aqui com outras pessoas, tá tudo certo, né? Que é isso que eu estava falando antes da gente gravar. Pra mim é assim, se eu posso fazer, vai acontecer. Sim. Não, a gente vai dar um jeito, eu dou um jeito de fazer. Sim, hoje. Hoje. Mas foi também uma construção. Também é uma construção. Também é uma construção. Teve algum momento no passado que um desses episódios te desencorajou, tu chegou a pensar, talvez não seja esse o caminho? Não. Não, teve, na verdade, mentira minha, teve. Quando eu saí da Comadre Florzinha, foi isso, né? Foi isso. Porque eu tive um filho muito nova, tinha uma coisa mais de uma pressão familiar, de dizer, agora você é mãe, e esse meu marido é músico também, né? A gente trabalhou junto muitos anos. E veio uma pressão familiar de dizer, não, vamos achar um ofício para você formal, né? Que você não viaje tanto, tem um filho pequeno, não sei o que, tarará. Então veio uma pressão da minha família grande. E aí eu fiquei 3 anos trabalhando no centro médico, fui fazer outra coisa. Me mantive na música, né? No maracatu, na ciranda, brincando. Mas me mantive tocando profissionalmente com o Silvério. Fiquei com backing vocal e percussionista dele uns anos, né? Quando ele começou, saiu do Cascabulho, começa a carreira solo dele, eu tocava na banda dele. Mas aí fiquei 3 anos meio afastada ali, até eu dizer, não, por que eu estou aqui fazendo aqui, né? Teve um processo grande, mas desse lugar, né? De dizer, não faça isso desse jeito tão só isso, não. Faça aqui como um hobby, né? Era uma coisa que muita gente tem, essa visão. E quando eu saí da clínica, do meu período que eu brinco, meu período de internação na clínica, quando eu saí da clínica, eu vou fazer produção executiva. Porque eu já sabia fazer, porque eu já fazia na Comadre. E voltei sem tocar. Voltei para músicas, não, vou produzir, vai ser mais rápido, me dar dinheiro mais rápido, tem demanda, né? Vou conseguir aqui me virar mais rápido. Então eu voltei fazendo isso. Aí encontrei com o Carlos Sandrone. Encontrei com o Sandrone e ele me chamou para fazer uma produção de uma pesquisa que ele estava terminando, que era o Responde à Roda, que emendou depois, no mesmo período, com o dossiê do samba de roda do Recôncavo. E aí foi quando eu fui para a Bahia, para o Recôncavo. Então, quando eu fui para o Recôncavo, eu tive o mesmo impacto da menina de 16 anos quando chegou na Mata Norte. A mesma vida, assim, né? Nesse lugar. Aí eu voltei a querer tocar mesmo, como ofício, né? Como meu ofício mesmo. Assim, aí também me determinei, eu disse, não saio daqui, assim, só se eu quiser, não por uma pressão de fora, né? Aí tem a ver com a idade, maturidade e tudo, decisões. Mas também sempre busquei que
principalmente depois que eu decidi, né? Acho que na comadre eu tinha isso já, mas depois, quando eu voltei já com o meu trabalho solo, de que, bem, esse é o meu ofício, então eu tenho que viver dele. Né? O que é que eu preciso? De conhecer, de entender. Então, eu também, esse é um movimento que se fez muito, né? O Caçar por Sentar, para entender lei de incentivo, entender direito autoral, como é que funciona, como é que não funciona, registra como, faz como, recolhe como. Essa estrutura mesmo do ofício, sabe? De entender é disso que eu vivo, então vamos organizar. Sim. Né? Mas esse foi o período que me tirou. Sim. E aí porque alguns anos depois já veio o brinquedo de tambor. O brinquedo de tambor depois da clínica. Eu entrei na clínica em 2001 e fiquei até 2003 para 2004. Ah, sim, 2004 foi a viagem para o Recôncavo. Quando fizeram o dossiê. Isso. Aí o dossiê é 2004, o Responde à Roda é um pouquinho antes, ali no mesmo ano, ou diferença de meses. O Responde à Roda outra vez, que é um projeto que refez o percurso da missão de Maria Andrade na Paraíba, em Pernambuco. Sim. Então, eu não peguei as gravações, né, as viagens, peguei só a pós-produção, digamos assim, e o lançamento. Então, vim para cá, para São Paulo, para fazer o lançamento, produzindo o lançamento. Aí foi maravilhoso, porque teve uma pessoa do Coco Raízes que veio fazer o show aqui no CCSP. E chegou no aeroporto lá de Recife e ela eu tinha esquecido o documento em Arco Verde. Uma das cantoras. E aí, ela não veio, acabou que não veio. E aí o menino do Coco, a gente já se conhecia, disse, bora, Lê, tu canta. E aí eu cantei com eles. Então é isso, eu estava trabalhando fazendo produção, mas de coisas que me interessavam meio artisticamente, né? Sim. Então, de coisas que as coisas foram acontecendo e me puxando, me lembrando, dizendo, é aqui que você tem que estar. Mas então, como é que começou a tua autoria, tua primeira composição? Foi com a comadre, já foi antes ou nesse momento? Na comadre eu comecei a compor, mas eu não tenho nada daquele período que eu diga, né? Que eu tenha me orgulhado assim do começo ali, né, do primeiro disco. Então não entrou música minha lá. No segundo disco, eu era o terceiro, já não me lembro mais. Acho que o segundo, quando eu saí, aí ficou uma música ainda minha lá. Mas eu comecei, quando eu saí da comadre, nesse período da clínica e lá, eu comecei a ir atrás muito dessa relação da música sagrada. Então eu comecei a ouvir muito e ir atrás mesmo, como busca, né, de escuta, de pesquisa, assim, de um repertório ligado a Benedito, Incerência, Romaria, desse universo muito do catolicismo popular. E pensei de fazer o Folia de Santo, ainda com esse repertório. Sim. Então eu montei o show do Folia de Santo. Sim. Comecei a montar, na verdade, o show do Folia de Santo e pensei, vou fazer esse disco aqui. O Folia de Santo eu fiz vários anos dentro da igreja de São Pedro, em Recife. Nos primeiros anos, tudo com música desse universo tradicional, né? E depois eu comecei a compor para ele, mas ainda não muito, ainda timidamente. E aí eu comecei também, paralelo a isso, essa coisa do ônibus, indo para a clínica, na verdade, acho que no final do meu período na clínica, eu comecei a compor uns pedaços de música. Então eu compus Desperta, que é uma música que está no meu primeiro disco, assim. Então eu fiz as duas partes dela em momentos diferentes, em dias diferentes. Achei que eram duas músicas. E aí eu fui mostrar para ele, para um amigo, como duas músicas que precisavam terminar, né, para meio que ele terminasse. Aí quando eu cantei para ele uma e eu cantei para ele outra, eu falei, não, mas já é a mesma. Daí ele falou, é a mesma, não tem o que eu fazer, que já junta, canta uma só, canta ela inteira que dá certo. Então quando eu
estava ali pensando de fazer o Brinquedo de Tambor, o Folia, escrevendo o projeto para fazer o Folia de Santo, eu encontrei com o Juliano Holanda e ele disse, bora fazer teu disco. E eu disse, mas Juliana, não tenho ainda música suficiente. Ele disse, mas música a gente faz. Se faz ao longo do processo. Você precisa de quantas? Para apresentar o projeto, quantas? Eu disse, eu acho que é 3. Tem 3? Eu falei, tenho 3, eu tenho. Então bora fazer. E ele me aperreou muito para fazer. E eu estava muito imbricada de fazer o Folia. E eu falei, não, vou fazer um e depois eu faço outro. Não, vamos, faz. Ele realmente me aperreou muito para eu fazer. Então eu gravei com ele uma demo do Brinquedo de Tambor, aprovei o projeto do Brinquedo de Tambor e aprovei o Folia de Santo no outro edital, no mesmo ano. Eu falei, bem, não vou fazer 2 discos no mesmo ano, porque eu nunca fiz um só, né, como solo, né. Então, fiz o Brinquedo de Tambor, em 2006. Aí corri para compor o restante do repertório. Sim. Mas eu tinha 3. Uma delas acho que nem entrou, era Desperta. Passando na Ponte, que é uma música, um outro samba meu que Mônica Feijó gravou. Eu não gravei. E tinha alguma outra música, eu não lembro qual era a terceira. Então, comecei com essas 3, confiando que ia virar o restante. Sim. Que queria vir o restante. Né? Sim. E depois eu fiz o Folia de Santo no ano seguinte, aí já compondo, porque aí acho que eu já peguei mais... acho que dá para fazer. Sim. Então teve esse apoio, esse incentivo dele também de bora fazer tuas músicas, né? Muito, De já ter esse reconhecimento de ser autora, cantautora. Eu acho que no início, quando eu comecei a compor, eu acho que a insegurança é natural, né? Quando você está começando ali de será que presta, será que não presta e tal. Acho que de fato as primeiras que eu não botei moral, não acho que não eram boas mesmo. Né? Acho que eram muito imaturas ainda como composição para que eu quisesse gravar. Mas eu tive bons parceiros nesse sentido, né? E boas parceiras também. Então, na Comadre Florzinha, a gente se instigava de compor, não traga sua música, vem fazendo não sei o que lá e tal. A gente se provocava uma a outra para que a gente... para que esse disco fosse também com composições, né? Então, tem composições de Bu, tem composições de Isaá, tem composições de Renata, e tem as coisas de outros compositores, Mestre Verdilinho, que a gente vinha já Extraílda, que a gente já vinha, que era a base do repertório, né? Mas Juliano teve realmente essa força muito grande na minha segurança de compositora e na existência mesmo do Brinquedo de Tambor. Sim. Muito, me empurrou mesmo, assim, de me ligar e dizer, e aí, vamos fazer quando? Sabe, quase que me cobrar, me obrigar a fazer. Caçapa foi o grande incentivador também de composição, de pesquisa, vai embora, estuda mais, faz mais, não sei. Então tive bons parceiros assim na vida, ao longo da vida também, de vamos compor junto, vamos fazer. Eu acho que nisso eu dei muita sorte, né? De ter bons encontros de criação. Uhum. Esses dias eu estava conversando com o Ciber, brincando com essa coisa que eu estava falando de eu estar compondo mais solta agora, assim, né? E eu disse a ele, rapaz, eu não sei nem o que fazer com essas músicas agora, porque eu estou compondo e tá em casa. Eu faço o quê? Eu entrego para quem? Eu mando para onde? Eu gravo, sabe? O que é que eu faço com isso aqui? Brincando, eu falei, não, porque agora eu descobri, agora eu entendi, aceitei que eu sou compositora. Ele, mas tu não era? Para mim sempre foi. Então a gente tem uma irmandade, tem um ciclo que eu acho que eu fosse o meio, né? O meu grupo de parceiros e parceiras assim que eu sempre comecei, desde que eu comecei ao longo do tempo, que a gente se provoca muito da composição. E acho que tem uma coisa minha que que talvez tenha, pensando agora, talvez tenha a ver com o teatro, com essa coisa, eu queria escrever. Então, e também tinha uma consciência minha, com outro letramento, obviamente, do tempo e da idade, mas que, assim,
eu quero coisas que não são permitidas às mulheres. Isso eu tinha já. Então, acho que também o fato de eu vir de uma banda de mulheres, né? Formada por mulheres, né? Isso já em si já diz um monte de coisa, ou já lhe aponta um monte de caminho, né? De apoio mesmo, e de, não, estamos aqui, é isso que a gente faz, né? E que teve um bom reconhecimento ali no momento, com todas as dificuldades né? E dúvidas também de fora para dentro, mas também teve alguma força quando veio. Sim. A gente não ficou muito tempo patinando ali, então a gente já chegou meio em bando, né? Já chegamos juntos, assim, então isso já nos deu uma coisa. Mas eu acho que eu sempre quis compor, então eu assinei durante muitos anos como percussionista primeiro, tinha os lugares dos marcos de afirmação, que eram mais importantes para mim. Então, eu sempre me apresentei no início como percussionista, compositora e cantora. Esse era o meu lugar, assim. Depois eu comecei a dizer, não, eu sou compositora, percussionista e cantora. É como se quem é que vem primeiro, né? Qual o protagonismo. Só, sei lá, quando eu já morando aqui em São Paulo, então, sei lá, 10 anos atrás, eu lembro que em algum momento eu disse, não, mas eu sou cantora. É isso que eu sou, também. Sim. Né? Então, esses papéis, eles são todos da mesma pessoa, né? No final das contas. Mas, porque eu acho que eu sempre deixei essa coisa da cantora mais pela terceira na minha apresentação, como se ser cantora fosse menor, no sentido de, não menor, mas era um lugar que precisava de menos afirmação. Exato, é um espaço que já era permitido às mulheres, Sim. de um modo geral, né? É um espaço onde, não, aqui é mais delicado, aqui você pode ser intérprete das palavras de outra pessoa, aqui você pode Sim. não sei o quê. Então, eu acho que em todos os meus discos, que sempre me afirmei muito no lugar da composição. Não são discos de compositora. Eu até canto outras coisas, mas são discos de compositoras, né? Eu, de uns anos para cá também, que eu começo a ser mais intérprete também de outras coisas, porque tem a ver com esse lugar de me aceitar ou de me reconhecer como cantora. Então, eu posso cantar palavras de outras pessoas e me apropriar delas criativamente, como compositora, de um outro jeito, não no jeito da composição, da obra, né, da letra ou da melodia, mas do jeito de interpretá-las, do jeito de entender elas. Então, quando outras pessoas cantam minhas músicas, eu gosto muito de ouvir o que eu escrevi em outras pessoas. Sim. Eu gosto muito de não explicar a música para que também a pessoa consiga botar a sua subjetividade, o seu entendimento ali nela. Que eu estava falando, eu gosto muito de falar sobre o processo criativo, gosto muito de ouvir sobre o processo criativo. Mas eu gosto de explicar pouco a letra, eu gosto de explicar pouco principalmente com relação à poesia, porque eu acho que tem o espaço me interessa como é que chegou para você, o que é que você entendeu com isso, porque para mim eu já sei. Então me interessa mais como é que ela volta depois, né? Sim. Em que situação que você cantou, o que é que você sentiu, o que é que você entende quando você canta. Sim. Então eu brinco muito com isso do jeito que eu escrevo, mesmo que coisas que para mim são muito literais, de uma fase ou de uma situação da minha vida, e que eu não gosto de me sentir exposta demais, tem isso. Então a poesia também serve para mudar, para eu não me expor demais, mesmo quando eu me exponho tanto. Sim. Então isso também para mim permite com que outra pessoa possa lidar com aquilo ali dentro da sua história. Que fica mais aberto para ela encontrar Para ela se encontrar, do que eu dizer, eu fiz isso aqui, quando eu passei tal situação, não sei o quê. Tem uma compositora que eu, assim, amo muito, muito, muito. E que eu acho que muito do que eu escrevo tem a ver com ela, acho que só fui entender isso muitos anos depois, que é a mestra Virgínia de Moraes, lá de Alagoas, que eu conheci logo na época da Mais Florzinha, e ela
É assim, é uma poesia assim absurda, de bonita e de imagens e de lugares que vão você diz, velho, como é que você fez isso aqui, né? E cada um vai para um canto mesmo. Para mim é um lugar muito pleno da poesia. E só anos depois, revisitando a obra dela, eu falei, olha, Dona Virgínia, estava aqui. Realmente aprendi com a senhora alguma coisa. Me vi depois nela, assim, né? Entendi que eu tinha muita coisa do que ela escreve, eu acho que eu peguei ali, Sim. absorvi ali e só entendi depois. Eu queria perguntar ainda, que isso tem uma longa trajetória, vários discos, né, EPs, são vários filhos, né? Uma grande produção. E tu começou muito jovem, ainda foi mãe jovem. Se tu vê se tu vê um processo maior de que hoje tu até tá falando agora, eu tô me assumindo mais como compositora, de que tua própria criação, e eu sempre incluo a criação do filho também, também de certa forma te fortaleceu, te empoderou, assim como mulher, né? Ser artista, criadora também tem um impacto sobre quem tu é mesmo, né? E te fortalecer. Eu acho que sim, porque é difícil dizer essa pergunta, porque eu não sei se é de outro jeito, né? Então é o que é, de certa forma. Mas eu acho que se a gente pensa na história, né, de tantas mulheres que não puderam se expressar criativamente, artisticamente, ou de tantas mulheres que nem cogitaram isso, porque já foi tolhido antes mesmo de cogitar, sim, ou que sempre criaram e compuseram, né, ou escreveram, ou cantaram muito para dentro de casa, né? Muito para dentro de si, né? Ficou ali, né? O corpo que não dançou, as coisas que estavam todas escondidas, né? Por essas camadas que não pode fazer, né? Então, para mim isso sempre foi muito presente na minha decisão. E acho que por isso que essa coisa da compositora, da percussionista, né? De começar de me afirmar ou de me apresentar pelos lugares onde eu precisava empurrar mais, talvez, né? Então isso define muito quem eu sou, porque eu comecei a tocar numa época onde ainda era menos permitido do que é hoje. Sim. Já tinham, obviamente, não inventei a roda, né? Não inventamos, a minha geração não inventou a roda. Já sempre, né? Outras muitas compositoras e muitas percussionistas, inclusive, né? Instrumentistas. Mas a minha geração tem um movimento, faz parte de um outro momento do movimento feminista de empurrar mais e de dizer, puxa, por que eu não posso tocar? Por que eu não posso cantar? Por que eu não posso escrever? Então, eu já comecei a trabalhar nessa perspectiva, né? Quando eu entrei para a música, né? Quando eu entrei para a dança, quando eu entrei para a percussão. Eu já entrei nessa perspectiva. E de você chegar num lugar e não ter mulher, não ter outras tocando, outras cantando. Ou quando você entra para tocar, vem todo mundo falar com você como se você fosse um bicho de zoológico. Então eu comecei assim, desse jeito. Então tudo para mim sempre foi puxa, eu vou fazer. Eu vou tocar. Né? Tem esse período que eu me afasto da música, que tem a ver muito com uma coisa de sustento, né? Tem uma questão de como se olhava para os artistas e tal, mas tem a ver eminentemente com sustento de vida e de criação de filho, essa coisa mais estrutural do patriarcado também, que é como é que você, né? Que é patriarcal mesmo, né? O jeito de pensamento. Como se não, porque ele anula outros tipos de existência, né? Ele quer tolher outros tipos de existência, né? Então é mais normativo, né? Você tem que, né?
ter uma função aqui, tarará. Isso também, por exemplo, com a minha família, vai sendo construído ao longo da minha trajetória, né? Sim. É isso. Então, hoje não tenho, hoje que eu digo já há muitos anos, não tem, já não é uma questão há muitos anos, né? Mas a gente tem, todo mundo tem, e eu acho que as mulheres têm mais, por conta de tudo que a gente já sabe, a gente tem mais essa síndrome da impostora. Sim. Não tá bom o suficiente. Será que o jeito que eu componho é o suficiente? Será que o jeito que eu toco é o suficiente? Será que alguém vai descobrir em algum momento que você está fazendo besteira, que você está enganando, né? Que você não devia estar ali. E acho que durante um bom tempo na história, a gente realmente não podia estar ali. Não podia ser isso, não podia ocupar esse lugar, não podia ser, né, compositora. Dona Ivone Lara não assinava as primeiras composições dela. Porque mulher não compõe. E a gente está falando de uma das maiores compositoras do Brasil, assim. Genial. Uma compositora absolutamente genial. Gênia. Uma gênia, assim. Tem um jeito de fazer que é dela. Tem um jeito de, né, tudo ali, daquela... E as primeiras dela não podia assinar. A gente está falando de uma história muito recente, né? Então, para mim, quando eu comecei a compor, que eu comecei a também perceber isso, assim, quem são as compositoras, né? Outras compositoras, quem são outras cantoras, quem são outras instrumentistas. A gente vai procurando, né, os nossos pares, as nossas pareias para andar. Sim. Né? E isso fortalece muito mesmo. Faz com que a gente diga, não. Né? É possível. É possível. E também eu acho que tem uma coisa que... como se a gente também não pudesse errar. Sim. Não pode errar, não pode fazer mal feito. Não pode... Então fica tudo mais pressão, né? Então quando a gente vai indo também, tem uma autocobrança que acho que tem um nível que ela é sadia, é importante para você também não ficar só passando a mão na sua cabeça e dizer, não, muito bem, Flipper, você já deu esse pulinho aqui, né? Mas também eu acho que de encontrar na gente mesmo e nas pessoas que estão ao nosso redor, mulheres e homens, parcerias que sejam produtivas, que não lhe derrubem. Não é que não lhe critique, é que não lhe derrubem. Né? É que diga, não gostei ainda não, mas vai ficar melhor. Mas também se você quiser ficar aí, fique. Assim, né? Também não é não é um caga-regra, mas é um de lhe botar para frente. Alguém que lhe provoque para frente. Sim. Alguém que lhe instigue a melhorar. Né? Que venha a somar. Que venha a somar. Então, se uma pessoa diz que você não é alguma coisa, seja na palavra já, que aí o mais... Né, ou seja nas aquelas ações miudinhas ali, invisíveis quase, que eliminam, eu já fico cismada, eu já digo, olha... Sim. E aí, o que tu deixaria então de mensagem para meninas, mulheres, pessoas que não acreditam na sua criatividade, que não podem ser artistas, mas que sentem, né, que desejam ser? Faça. Encontre suas pareias, encontre seus pares. Não deixe ninguém lhe diminuir, nem você mesma. Acho que a gente faz muito isso. A nossa lapada para nós mesmas normalmente é maior do que para os outros. Então, que a gente vai aprendendo mesmo a não se diminuir. Nem por ninguém, nem por estrutura. Sabe? Dizer assim, isso, mas é isso que eu faço. Mesmo que você duvide quando você chega em casa.
Aí depois você diz, não, bora. Sabe, tem uma... Esse dia eu estava ouvindo uma história de Conceição Evaristo. Tem uma escritora, eu esqueci o nome dela, disse que passou por uma situação e de um luto e tal, e a Conceição... e ela somatizou, ficou doente e tal, e a Conceição falou, que pena que você está passando por isso. Está escrevendo? Ah, Conceição, não estou escrevendo, não estou conseguindo escrever e tal. E ela disse, escreva, minha filha. E ela disse que se sentiu assim muito tocada, né? Óbvio que a Conceição Evaristo mandando você escrever, você sai dali e escreve. Não faz nada mais na sua vida. E depois ela disse que... E ela foi muito importante para ela e tal. E aí depois ela disse que viu Conceição ter esse mesmo diálogo com muita gente. E ela falou, meu Deus, só sou eu. Né? Mas eu acho que talvez esse recado da Conceição seja o melhor do mundo. Então escreva, minha filha. Então faça. Né? Seja... queira fazer o melhor, queira se desafie, mas não seja dura a ponto de lhe tolher você mesma e muito menos os outros. Os outros, pelo amor de Jesus. Os outros a gente vai sempre se atentando para não cair na armadilha. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Tão grata de estar aqui, de estar na tua casa e tantas palavras assim de iluminação mesmo, assim, de ver essa trajetória tão linda. Querer agradecer também quem assistiu, escutou essa entrevista. O Musas é um projeto de pós-doutorado meu na Universidade de São Paulo, com uma bolsa do CNPq. E é isso. Dessa vez eu nem fiquei tão nervosa, porque a Alessandra é uma pessoa tão maravilhosa, acolhedora, que eu me senti em casa. É isso. A ideia é essa.